Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Todo mundo aí na santa paz do Senhor? Hoje nós estamos aqui, esse dia está meio escuro, chovendo aqui em BH. Para quem não sabe, eu sou de BH. Mas isso não nos impede de compartilhar a palavra do Senhor. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Fala Lucas Matos. Você que não é inscrito aí, se inscreva, ajuda esse canal a crescer. Deixa o seu like, seu comentário. É muito importante aí para o crescimento do canal e até para eu ir aprendendo, né? Eu aprendo muito com vocês a falar aquilo que realmente importa. Então a gente vai criando esse link aí, beleza? Hoje eu queria trazer uma meditação em cima de 2 aos Tessalonicenses, aliás, perdão, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19. Diz assim o texto: Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. É interessante esse texto, porque dentro da minha visão teológica, a gente enxerga aqui que Paulo não está negando as profecias. Existem pessoas que têm uma visão chamada cessacionista de que os dons espirituais, né, principalmente línguas, profecias, ficaram lá atrás, né, no tempo da plantação da igreja. Mas eu creio que isso ainda existe, sabe? Eu creio que esses dons ainda existem. Porém, eles são muito controversos. Por quê? Eles trazem uma certa espetacularização. Muita gente gosta de usar esses dons a fim de criar uma espetacularização, um ambiente meio místico, sabe? E eu vim de uma igreja batista que passou por por fases, né? Teve essa fase aí do pentecostalismo e também teve a fase mais tradicional da igreja. E eu confesso que eu sempre tive um pouco de desconfiança de certas coisas ligadas a esses dons, porque me pareciam muitas palavras vazias, muitas coisas que eram ditas para impressionar. Eu não sentia de fato ali a presença do Espírito Santo, e às vezes eu ficava até dentro de mim triste, assim, nossa, será que eu não sinto o Espírito Santo? Será que eu não tenho o Espírito Santo? Porque está todo mundo aí caindo, os caras falando em línguas, recebendo profecia, e eu aqui no meu cantinho. E aí eu comecei a entender que de fato a presença do Espírito Santo vem principalmente para transformar as nossas vidas e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas de qualquer forma isso não anula a possibilidade de pessoas serem usadas para falar, para profetizarem em nome do Senhor. E isso é muito importante. A gente precisa entender sobre essa questão de apagar o Espírito Santo. E o que de fato Paulo está querendo dizer é que muitas vezes a nossa ingratidão, a nossa falta de oração, a nossa frieza espiritual, a nossa falta de leitura na palavra faz com que torne a nossa mente cética, inclusive em relação a acreditar nas demais coisas do reino de Deus. E como eu disse, o Espírito Santo vem principalmente para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, nos orientar e nos guiar para que tenhamos uma vida mais parecida com a de Cristo. E em contrapartida, eu vejo que muitas vezes esse tipo de dom espiritual, dom de línguas, dom de profecias, quando mal usados, eles são mais prejudiciais do que edificantes para a igreja. Para começar, o dom de línguas, por exemplo, ele tem que ser as línguas elas precisam ser traduzidas, elas precisam ser expressadas de uma maneira inteligível para que a igreja toda entenda, porque se você orar em língua só para uma igreja e não tiver interpretação, não serve para nada, então serve só para a sua edificação. E as profecias, se elas forem vazias em seu fundamento, entendeu? Elas servem muito mais para causar problemas para a igreja do que trazer de fato edificação. E as profecias, quando a gente vê no Antigo Testamento, elas serviam principalmente como um aviso de Deus mostrando que o povo estava fazendo coisas erradas.
que o povo estava se desviando do foco, que o povo estava adorando outros deuses e que o castigo de Deus era iminente. Então a gente precisa entender o papel da profecia bíblica, que serve também para nos orientar e mostrar para a igreja se ela está adorando outros deuses, se ela está se curvando diante de celebridades, de pessoas, de políticos. Vocês já sabem as minhas posições quanto a isso. Para mim, o profeta hoje é importantíssimo para demonstrar que a igreja está indo para um viés errado. E no meu entendimento, agora uma opinião minha, eu posso estar completamente errado. Não existe profeta sem Bíblia. Sacou? A nossa maior profecia é essa daqui, ó, a palavra de Deus. A minha está até surrada, sem capa do outro lado. Não existe profecia sem palavra de Deus. Não existe profecia que vá contra a palavra de Deus. Então, se alguém está profetizando aspectos que vão contra aquilo que Deus quer, essa profecia não presta. E aí você tem que pegar a nuance disso aí, pegar a mensagem, e aí você vai, de fato, ou aprovar ou reprovar. Ficar com o que é bom e anular o que é ruim. É o que nos manda aqui a palavra de Deus. A gente precisa estar alerta o tempo todo quanto a essas coisas. Amém? A gente precisa estar sempre gratos, fiéis à oração, fiéis à leitura, para não sermos enganados. Porque tem muita gente que é charlatão na fé, que engana as pessoas. E como oração em língua, profecia, essas coisas são espetaculares, gritam aos nossos olhos, a gente acaba, eu falo, boa parte dos evangélicos acabam se impressionando com essas coisas, com essas reações espetaculares, extraordinárias, né, no sentido de que não são da nossa natureza, não parecem da natureza humana, não parecem algo normal do que a gente vê no nosso dia a dia. Então acaba que muitas vezes a gente se deixa levar por enganos. E para concluir, diz aqui que a gente tem que fugir de tudo que é mal, de tudo que parece mal. E tem coisas que parecem más. A gente precisa fugir de tudo que parece mal. A gente não tem que dar lugar às tentações, ao diabo, né? Uma coisa é nós sermos tentados, outra coisa é a gente correr atrás das tentações, outra coisa é a gente correr atrás daquilo que não é bom, daquilo que é mal. Então fica essa reflexão para você. Ampare-se na palavra de Deus e no seu relacionamento com Deus em oração, na comunhão com seus irmãos, numa igreja séria, que tem um comprometimento em pregar a palavra de Deus de forma clara, com uma interpretação correta, cristocêntrica, que aponte para Deus toda adoração e toda honra e toda glória, e não para seres humanos. Amém? Até curas, até profecias, tudo que for feito tem que for feito para glorificar a Deus e não para glorificar a natureza humana, não para glorificar uma redenção do status. Então isso tudo tem que ser anulado para que a gente renda somente glória e glória e glória para sempre ao nosso Rei, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai e ao Espírito Santo. Amém? A Trindade Santa ao nosso Deus. Vamos orar. Ó Deus, abençoe as nossas mentes, que nós tenhamos uma mente aberta, mas ao mesmo tempo vigilantes, para entender as profecias e as mensagens, reter aquilo que é bom e anular aquilo que é engano, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos na nossa fuga do que é mal, a sairmos daquilo que é mal. O Santo Espírito nos ajude a vencermos a maldade, a vencermos o engano, a vencermos as palavras ruins, a vencermos os problemas. Ajuda a vencermos tudo aquilo, ó Pai, que não agrada ao Senhor, e que nós tenhamos uma vida totalmente rendida aos Teus pés em todos os sentidos. Nós precisamos do Senhor o tempo todo. Nós Te adoramos e nós queremos render louvores a Ti, porque o Senhor é Rei, é digno, é maravilhoso, misericordioso e merece toda a honra e toda a glória. Nós Te agradecemos, peço que o Senhor abençoe cada pedido de oração que tem sido feito. Não vou expor na internet, oro no meu particular por cada pessoa que coloca aqui seu pedido e que me manda no privado. Em nome de Jesus, abençoe cada um. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e que a gente possa se encontrar em breve, né, novamente, na segunda-feira. Até breve, meu amigo. Um grande abraço.
Tchauzinho.